Olá! Hoje então nós vamos para a nossa terceira aula do curso de Teoria de Relações Internacionais. Hoje o nosso foco vai ser estudar o realismo como uma das perspectivas teóricas de estudo das relações internacionais. Eu vou procurar, no início da minha aula, contextualizar o surgimento histórico do realismo como uma perspectiva teórica nas RI. Em seguida eu vou procurar apresentar então 6 princípios gerais que orientam a política externa dos Estados, que são tal como são entendidos pelos teóricos realistas. Em seguida eu vou procurar então criticar esses teóricos realistas clássicos, apresentando então uma definição um pouco mais sistêmica, um pouco mais estrutural do realismo, tal como ele vai ser conhecido como realismo estrutural. E em seguida eu vou procurar aplicar essa dimensão do realismo estrutural a pensar especialmente a Segunda Guerra do Peloponeso, um dos conflitos clássicos que foram analisados pelos teóricos das relações internacionais, especialmente pelo historiador o Tucídides. Em seguida, então, eu vou concluir a aula, encerrando a nossa aula de hoje. Bom, vamos então à nossa contextualização da aula de hoje. Hoje, então, eu vou procurar contextualizar o realismo. Eu vou procurar apresentar, então, 2 principais momentos que ocorrem predominantemente no início do século XX, tanto no que diz respeito aos acontecimentos posteriores à Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, como o nosso contexto geral de surgimento da leitura de mundo, dos princípios gerais de política externa, tais como eles foram desenvolvidos pelo Hans Morgenthau. Vamos então ao nosso slide. Eu procurei dividir então aqui em 2 principais aspectos que eu queria salientar, que eu queria enfatizar com vocês, que contextualizam o surgimento então do realismo como uma perspectiva que vai se tornar predominante de estudo, predominantemente após os acontecimentos então da Segunda Guerra Mundial. É nesse sentido então que nós podemos afirmar com toda certeza que o realismo ele passa a ser uma perspectiva dominante de estudo das relações internacionais, tal como os acontecimentos do período entre guerras, predominantemente na falência do que nós vamos conhecer como o mecanismo de segurança coletiva, que é essencialmente um mecanismo que foi formado após a Primeira Guerra Mundial, que tinha por objetivo justamente tentar impedir os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e esse mecanismo de segurança coletiva, orientado em função de uma sociedade chamada Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, que foi um organismo internacional criado após a Primeira Guerra Mundial, que tinha por objetivo gerir a governança internacional mundial, especialmente do ponto de vista de assuntos relacionados à segurança internacional. Esse mecanismo, então, que foi criado e foi idealizado pelo presidente americano, o ex-presidente americano Woodrow Wilson, considerado um idealista na compreensão, nos estudos de relações internacionais. Ele era um ator político, mas também ele pensava, ele raciocinava sobre a teoria de relações internacionais nesse momento. E ele idealizou um organismo chamado, então, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que tinha por objetivo apresentar certos princípios e tinha por objetivo reintroduzir a ética como uma perspectiva fundamental de organização das relações internacionais. O que acontece é que entre esses princípios, tal como foram demonstrados pelo Woodrow Wilson, idealizados nos seus famosos 14 pontos do Woodrow Wilson, entre eles, por exemplo, nós podemos identificar a tentativa de diminuir o volume de negociações secretas, tais como eram feitas pelos diplomatas durante a Primeira Guerra Mundial. Um dos primeiros objetivos era esse, então, diminuir essa influência de negociações predominantemente secretas. Um segundo objetivo também, que os 14 pontos detinham, era essencialmente procurar diminuir a beligerância dos Estados nacionais, de modo a tentar diminuir o grau de militarização das suas economias nacionais e das suas políticas externas. E também, um terceiro objetivo era aumentar justamente o grau de influência, aumentar a abertura econômica do ponto de vista das relações econômicas, tal como eram estabelecidos no período entre guerras. O que acontece é que esses princípios, tal como elaborados pelo Woodrow Wilson, eles vão ser claramente perspectivas sobre como as relações internacionais deveriam ser. É nesse ponto, então, que o realismo vai se estruturar com uma perspectiva que vai contradizer diretamente essa forma de entender do Woodrow Wilson, a partir, então, do fato de que a Segunda Guerra Mundial ocorre. Os princípios elaborados por ele, estruturados na Sociedade das Nações, eles não vão acontecer, eles não vão ser implementados na prática. Eles vão ser princípios ideais, mas eles não vão ocorrer na prática. Um dos acontecimentos importantes, quando nós observamos, então, o que está acontecendo no período entre guerras,
é derivado da crise de 1929. O que é então a crise de 1929? A crise de 1929, então, é essa crise predominantemente de demanda que acontece no interior da economia norte-americana e que tem efeitos sistêmicos. Esses efeitos sistêmicos, então, fazem com que aquela ordem liberal que foi posta após a Primeira Guerra Mundial, essa ordem liberal e que tinha alguns players, alguns atores-chave, que eram os vencedores da Primeira Guerra Mundial, fosse sim contestada. O que acontece é que os efeitos sistêmicos da Primeira Guerra Mundial, especialmente os efeitos sistêmicos da crise de 29, eles vão fazer com que as economias de base predominantemente estatal e que praticavam, o que vai ficar conhecido depois como políticas econômicas anticíclicas, elas façam com que essas economias de base estatal passem a se tornar predominantes, passem a conseguir se recuperar de uma maneira mais veloz, de uma maneira mais eficiente dos acontecimentos, dos impactos sistêmicos da crise de 29. É nesse ponto, então, que nós observamos então, a possibilidade de contestação da ordem liberal, tal como ela foi posta ao final da Primeira Guerra Mundial. É nesse sentido, então, que a crise de 29 ela é uma causa, ela é um fenômeno importante ao analisarmos, então, os impactos sob o ponto de vista da forma do sistema internacional. Ou seja, o desenho do sistema internacional, a forma do sistema internacional, as capacidades que os Estados detêm após, enfim, da crise de 29, nós podemos identificar, então, como causas fundamentais quando nós observamos, então, a contestação possível à ordem liberal, tal como ela foi posta. E nesse sentido, então, que essa contestação surgida pelos países predominantemente ligados ao nazifascismo alemão, o fascismo italiano e também, não diretamente, mas indiretamente, ao socialismo soviético, nós temos, então, esse grupo de países podendo contestar essa ordem que foi posta após a Primeira Guerra Mundial. É nesse sentido, então, que nós vemos a falência de um mecanismo de segurança coletiva que foi idealizado pelo Woodrow Wilson, mas que não foi ratificado pelo Congresso norte-americano, ou seja, havia quase como uma esquizofrenia na perspectiva da política externa norte-americana, que era um presidente, chefe do executivo, defendendo a necessidade de uma Liga das Nações, de uma Sociedade das Nações, de um organismo internacional que gerisse a governança internacional global, porém existe um Congresso norte-americano que vetou a entrada do próprio Estados Unidos na Liga das Nações. Então é um organismo que nasce já de uma maneira esquizofrênica e que tem uma falência no seu modo de governança por adotar princípios predominantemente idealistas e que vão ser contestados de fato pelas perspectivas da Segunda Guerra Mundial, pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, pela ascensão do nazifascismo, pela ascensão do fascismo italiano, por esses atores dentro de uma perspectiva revanchista também com relação aos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Então é nesse ponto que nós identificamos esse contexto histórico de surgimento do realismo como uma perspectiva teórica de estudo das relações internacionais e que vai se configurar assim como uma perspectiva predominante de estudo até o fim da Guerra Fria. Vamos lá então a observar a nossa instrumentalização do realismo? Bom, a nossa instrumentalização então vai procurar versar aí quais são esses princípios básicos, esses princípios gerais, tais como elaborados pelo Hans Morgenthau. Quem era o Hans Morgenthau? O Hans Morgenthau ele é um intelectual de origem judaica que vai procurar ensinar, que vai migrar para os Estados Unidos e vai ensinar teoria de relações internacionais no continente norte-americano. É nesse ponto que nós identificamos alguns princípios que ele vai elaborar e esses princípios são a base do pensamento realista de relações internacionais. A base predominantemente do pensamento realista clássico. Eu vou procurar diferenciar aqui na instrumentalização o realismo clássico do neorrealismo ou o realismo estrutural, que são essencialmente duas principais vertentes de estudo do realismo, essa vertente predominante de estudo das relações internacionais, da teoria de relações internacionais. Vamos a cada um desses princípios clássicos, tal como o Hans Morgenthau posta e tal como o slide está estruturado. Vamos lá. O primeiro princípio elaborado pelo Hans Morgenthau vai afirmar basicamente o seguinte: a política obedece a leis objetivas que são fruto da natureza humana. E o que o Hans Morgenthau está querendo dizer quando ele afirma que a política se reporta a leis objetivas que são frutos da natureza humana? Ele está procurando afirmar que, e aqui ele está fazendo uma clara menção também ao Thomas Hobbes, que é um intelectual britânico que vai escrever durante o século XVII, que vai afirmar basicamente que os seres humanos, quando eles se encontram no que vai ficar conhecido como o estado de natureza, esse estado de natureza faz com que os seres humanos
estejam uma disposição, eles estejam preparados, eles têm que ficar preparados para o conflito, eles têm que ficar preparados para a guerra, eles têm que ficar preparados para garantir a sua própria sobrevivência. É nesse ponto, então, que o Hans Morgenthau está retomando esse pensamento de Thomas Hobbes e está procurando afirmar que, olha, quando os seres humanos estão submetidos a uma situação de incerteza, a uma condição em que há um estado de natureza, eles estão sempre dispostos ao conflito. E é isso que vai fazer com que a política siga esse princípio geral de sobrevivência dos estados, esse princípio geral de sobrevivência dos seres humanos, que é esse princípio que é tal como foi posto pelo Thomas Hobbes a partir da noção de estado de natureza. Essa é uma noção fundamental quando nós observamos a possibilidade de compreensão do realismo, e ela faz com que o realismo seja esse pressuposto teórico que leva em consideração que os seres humanos não necessariamente são maus, malignos, mas que eles têm uma tendência à beligerância, e essa tendência à beligerância faz com que eles tenham que se comportar necessariamente, eles tenham que visar necessariamente a sua sobrevivência nas relações internacionais. Na medida em que, então, o sistema internacional está pautado numa condição, num estado de natureza, nós temos os seres humanos buscando, então, essa tentativa de sobrevivência e atuando, então, por essas leis específicas. Muito bem, vamos ao nosso segundo princípio, dentro da perspectiva tal como elaborada pelo Hans Morgenthau. Bom, o segundo princípio, então, que o Hans Morgenthau vai elaborar, versa basicamente sobre a seguinte afirmação: o interesse dos Estados é sempre configurado em termos de poder. Muito bem, o que significa, então, afirmar, dentro da perspectiva do Morgenthau, que o interesse dos Estados é configurado predominantemente em termos de poder? O que significa isso? Significa que os Estados, eles vão buscar, nas suas relações internacionais, na definição da sua política externa, buscar, em primeiro lugar, maximizar o poder que eles já têm, eles vão procurar demonstrar o poder que eles já têm, e eles vão procurar preservar o poder que eles já têm. É nesse ponto, então, que, se nós formos observar, então, de que maneira que os Estados se comportam, o que eles estão procurando, como que eles estão adotando a sua inserção internacional, isso vai estar relacionado justamente a esses três principais pressupostos sobre quais as decisões tomar com relação ao poder: maximizar o poder, demonstrar o poder e preservar o poder que ele já tem. É nesse ponto, então, que a segunda lei, tal como posta pelo Hans Morgenthau, vai afirmar que esse é o comportamento, esse é o padrão de comportamento geral, esses são os interesses que os Estados detêm, esse é o tipo de configuração, esse é o tipo de arquétipo, de estrutura arquetípica que os Estados vão procurar adotar no seu comportamento internacional, na sua inserção externa. Vamos então ao nosso terceiro princípio de política externa. Muito bem. O terceiro, então, princípio, tal como elaborado pelo Hans Morgenthau, vai afirmar basicamente o seguinte: o realismo parte do princípio de que seu conceito-chave de interesse definido como poder constitui uma categoria objetiva, que é universalmente válida, mas não outorga a esse conceito um significado fixo e permanente. Qual é o entendimento que vocês teriam desse princípio? Pensem um minutinho. Pensaram? Vamos refletir então? Vamos lá. O que o Morgenthau está procurando afirmar com esse terceiro princípio de política internacional, esse terceiro princípio de política externa, é afirmar basicamente que as leis objetivas pelas quais os Estados se pautam, elas são contextualmente adequadas à sua aplicação. Ou seja, nós devemos necessariamente, tal como o slide está demonstrando, acompanhe-me aqui no slide, que existe o poder, ele constitui uma categoria objetiva, que é universalmente válida. E o que significa isso? Significa afirmar que nós devemos se pautar, sob o ponto de vista do Hans Morgenthau, que não há um significado fixo e permanente para o conceito de poder. É necessário que nós identifiquemos, sim, que esse poder, essas tentativas de maximizar, aumentar e demonstrar poder, eles são, ainda que sejam universalmente válidas, eles são relativos a cada contexto específico. Por exemplo, vamos observar os interesses estratégicos norte-americanos quando nós observamos a Segunda Guerra Mundial. Eles, claro que detinham uma tentativa, uma necessidade de impedir a formação de um Estado supranacional de origem nazifascista no continente europeu. Esses interesses estratégicos, então, eram definidos de maneira contextual ao que estava acontecendo no período entre guerras. É nesse ponto, então, que nós podemos identificar esse princípio como um princípio que vai levar em consideração justamente a necessidade dos Estados Unidos manter o poder que eles já tinham, demonstrar o poder que eles procuravam adquirir, se engajando também
nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Os princípios gerais, tais como elaborados pelo Hans Morgenthau, vão procurar então afirmar justamente o fato de que é necessário pensar contextualmente cada momento específico de formação do poder, de formação de uma agenda internacional voltada ao poder dos Estados, porém, isso é uma formação geral, uma formação universalmente válida. Vamos então ao nosso próximo princípio? Ele vai afirmar basicamente o seguinte: o realismo político conhece o significado moral da ação política e reconhece a inevitável tensão entre os preceitos morais e as exigências para que uma ação política tenha êxito. Qual seria o significado, então, desse quarto princípio, tal como definido pelo Hans Morgenthau? Pense um minutinho. Muito bem, pensaram? Acompanhem comigo, então. Ao nós observarmos, então, o que o Hans Morgenthau está afirmando, como essa tensão entre princípios morais e interesses dos Estados, ele está procurando afirmar o seguinte: olha, é necessário diferenciar entre o que é ética do que é política. É necessário fazer uma diferenciação clara quando nós observamos o estudo do campo político entre o que são preceitos morais, o que é uma moralidade, a maneira como os indivíduos se comportam nas suas relações sociais, muitas vezes nas suas relações familiares, com a maneira como os Estados se comportam nas suas relações internacionais, nas suas relações externas. Ou seja, há uma diferenciação e uma divisão clara que já foi estabelecida pelo próprio Maquiavel, quando ele estava analisando o funcionamento das cidades-estado no continente italiano. Quando ele está observando isso, ele está observando que, essencialmente, há uma autonomia, uma diferenciação clara do campo político quando nós observamos o funcionamento dos Estados nacionais, o funcionamento, as decisões elaboradas pelas lideranças, pelas elites decisórias políticas, por um lado, e também nós observamos o comportamento dos indivíduos nas suas relações sociais. É necessário, então, observar que os Estados, as elites políticas decisórias, os chefes de Estados, os governantes, eles sim, essas lideranças, se pautam predominantemente pelo poder e pela autonomia do seu campo político. Não há necessariamente uma influência direta da ética, da sua moralidade individual, quando a gente está pensando nas decisões que os Estados tomam nas suas relações externas. Vamos então identificar então agora o quinto princípio. Bom, o quinto princípio vai versar basicamente da seguinte maneira: o realismo político recusa-se a identificar as aspirações morais de uma determinada nação com as leis morais que governam o universo. O que significa isso, então? Que o realismo vai procurar se recusar a identificar as aspirações morais de uma determinada nação com as leis morais que governam o universo. Qual é, então, o paralelo que ele está fazendo entre, por um lado, a recusa do realismo em pensar, identificar aspirações morais de uma certa nação com leis morais que governam o universo? Ele está procurando diferenciar, e aqui há um parênteses necessário, ele está procurando diferenciar que não é possível identificar, dentro das relações internacionais predominantemente pautadas dentro de uma perspectiva realista, que as leis objetivas que regem o universo, elas se aplicam necessariamente ao comportamento dos indivíduos nas suas relações interpessoais. Ou seja, quando nós observamos então como os Estados estão procurando se pautar nas suas relações externas, eles não estão necessariamente vinculados àqueles pressupostos da ética, àqueles pressupostos da moralidade. Eles estão procurando extrapolar esses pressupostos da moralidade, e esses pressupostos da moralidade estão se refletindo no sistema internacional, se refletindo nas suas relações, tal como postas pelo realismo político. É nesse ponto, então, que esse quinto princípio procura diferenciar claramente o que está acontecendo no âmbito individual do que está acontecendo no âmbito do Estado Nacional. Vamos, então, ao nosso sexto princípio. Bom, o sexto princípio afirma basicamente o seguinte: o realista político não ignora a existência nem a relevância de padrões de pensamento que não sejam os ditados pela política. Na qualidade de realista político, contudo, ele tem de subordinar esses padrões aos de caráter político e ele se afasta das outras escolas de pensamento quando estas impõem à esfera política quaisquer padrões de pensamento apropriados a outras esferas. Muito bem, o que significaria então esse último princípio, tal como elaborado pelo Hans Morgenthau? Ao Hans Morgenthau elaborar esse último princípio, ele está procurando fazer uma afirmação
extremamente importante quando a gente pensa a própria ciência política, o campo da ciência política como um campo de estudos próprio. Quando nós observamos certas hipóteses que surgiram da economia política, de surgimento da economia política, nós identificamos muitas vezes certas hipóteses que levam em consideração que os fatores econômicos, eles são determinantes com relação ao comportamento dos estados, com relação ao comportamento político dos atores políticos, tal como eles estão elaborados nas suas posições. É nesse ponto, então, que nós identificamos aqui uma cisão entre economia e política, tal como posta pelo Hans Morgenthau, que procura afirmar justamente o fato de que os estados nacionais, né, os chefes de Estado, as lideranças políticas, o campo político em geral, ele é uma esfera autônoma. E o que significa ele ser uma esfera autônoma? Significa que os estados, os indivíduos, os chefes de Estado, eles têm uma certa possibilidade, uma maleabilidade, eles têm possibilidades de escolha que extrapolam muitas vezes as determinações que são postas pelo campo econômico. O que significa então diferenciar claramente o que seria um campo de estudos próprio da ciência política, da política externa dos estados, do campo de estudos próprio da economia ou de outras dimensões. É nesse sentido, então, que nós passamos, assim como Hans Morgenthau está procurando afirmar, a influenciar, a posicionar a política dentro de uma esfera mais elevada, se comparada com a esfera que ela foi posicionada por certos autores da economia política e não da ciência política como uma ciência autônoma e diferenciada dessa outra ciência. É nesse ponto, então, que aqui nós vemos esses 6 princípios gerais, tal como postos pelo Hans Morgenthau, como princípios que regem o comportamento dos estados, que extrapolam, portanto, a moralidade, que buscam afirmar a existência do poder, do interesse pelo poder, que buscam separar o campo político do campo econômico e fazem com que os estados procurem ter um comportamento completamente diferente daquele comportamento que os 14 pontos do Woodrow Wilson, aquele comportamento idealizado, tal como formulado pela Sociedade das Nações, tal como formulado pelo ex-presidente americano Woodrow Wilson, que não se provou verdadeiro, que não se provou concreto nas relações internacionais. Os 6 princípios, então, do Hans Morgenthau passam, sim, a ser uma perspectiva predominante de estudos das relações internacionais até o final, mais ou menos, da década de 50. O que acontece, então, ao final da década de 50? Começam a observar algumas críticas, começam a aparecer alguns autores que vão procurar contra-argumentar os argumentos do Hans Morgenthau, não nas suas bases filosóficas, mas sim nas suas bases metodológicas. É nesse ponto, então, que nós vamos identificar uma cisão metodológica entre um realismo clássico pautado predominantemente nesses 6 princípios, de maneira bastante sintética, e um realismo estrutural, pautado numa metodologia um pouco mais sofisticada, numa metodologia um pouco mais avançada em termos de pensar a forma como os estados, a forma como o sistema internacional está configurado. O que significa, então, afirmar isso? Significa que passam a existir outros autores que vão complementar o pensamento do Hans Morgenthau e vão elaborar ele de uma maneira mais sofisticada em termos metodológicos. Vamos observar, então, as críticas que foram postas ao pensamento do Hans Morgenthau aqui no nosso slide? Muito bem. Nós podemos dividir as críticas ao realismo clássico em 3 principais aspectos. No primeiro aspecto, nós identificamos, então, uma crítica feita pela comunidade científica sobre a seguinte base conceitual. Os realistas clássicos, eles estão presos a pressupostos fixos. E o que significa afirmar que eles estão presos a pressupostos fixos? Significa afirmar que esses 6 princípios, eles têm um grau de generalidade, eles têm um grau de amplidão na forma como eles estão elaborados, que não são necessariamente aplicáveis a cada contexto, a cada realidade nacional, a cada Estado nacional. Significa, então, afirmar, e essas são as críticas feitas pelos autores das demais escolas da teoria de relações internacionais, que os realistas clássicos, eles estão afirmando, eles estão fazendo hipóteses muito gerais, com poucas evidências empíricas, com poucas evidências concretas de outras dimensões das relações internacionais. Por exemplo, eles estão extrapolando a noção, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, estão extrapolando esses acontecimentos para todos os acontecimentos e todas as decisões pautadas de política externa dos Estados. É nesse ponto, então, que os pressupostos fixos elaborados pelos Hans Morgenthau vão ser questionados por essas outras escolas que estão também se constituindo como escolas de pensamento na teoria de relações internacionais. Bom, uma segunda crítica extremamente importante ao realismo clássico vai ser feita justamente pelo fato de ele desconsiderar o contexto doméstico decisório. O que significa, então, desconsiderar o contexto doméstico decisório? Significa que, ao nós afirmarmos que os Estados
são unidades centralizadas e que têm na figura do chefe de Estado, na figura da sua principal liderança, o significado central com relação à forma como os Estados nacionais procuram se relacionar, nós estamos desconsiderando níveis de análise interiores ao Estado, ou seja, níveis de análise que estão acontecendo no interior do Estado Nacional. Ou seja, quais seriam as dimensões, por exemplo, quais seriam as influências do legislativo na produção da política externa dos Estados? Qual seria a influência, por exemplo, do judiciário na produção da política externa dos Estados? Qual seria a influência da sociedade civil na produção da política externa dos Estados? Qual seria a influência dos grupos de pressão com relação a auxiliar a tomada de decisões? Ou seja, o processo decisório de política externa, que é uma das perspectivas teóricas, um tronco específico de estudos da teoria de relações internacionais, vai fazer com que esses pressupostos clássicos do realismo, que são idealizados, que podem ser pensados a partir da seguinte imagem, como se fosse uma mesa de bilhar, que nós tivéssemos as bolas de bilhar operando como se fossem estados nacionais, interagindo e se chocando como se fossem unidades integrais monolíticas, como se houvesse uma caixa preta em função do que está acontecendo no interior dos seus estados nacionais, essas unidades elas interagem de uma maneira a sem levar em consideração o que está acontecendo no interior dos seus estados nacionais, nos seus níveis domésticos de decisão. O processo decisório de política externa, então, é uma crítica extremamente importante feita aos pressupostos do realismo clássico, que não leva em consideração justamente essas múltiplas instâncias de decisão e faz com que os Estados tenham apenas um comportamento típico, um padrão de comportamento arquetípico nas suas relações exteriores, que é essencialmente buscar o poder, aumentar o poder, maximizar o poder, demonstrar o poder. É nesse ponto, então, que nós observamos uma crítica, uma cisão entre aqueles autores que estudam política externa, dos realistas clássicos, aos autores que estudam política externa, que vão ser considerados autores pluralistas de estudo da política externa. Então nós temos autores tradicionalistas, predominantemente centrados no realismo clássico, e autores pluralistas, que vão ser aqueles autores que vão diferenciar, que vão diversificar os estudos de política externa, questionando esses princípios elaborados pelo Hans Morgenthau. Agora nós chegamos, então, à nossa terceira crítica elaborada aos pressupostos do realismo clássico. Vamos a ela? Muito bem. A nossa terceira crítica, ela repousa no que a gente vai chamar de nível de análise de relações internacionais. Vocês já viram comigo o que seria nível de análise das relações internacionais? Pensem um minutinho, tentem se recordar o que era esse conceito de nível de análise. Quando nós observamos o que seria nível de análise, vocês devem se recordar, nós temos essencialmente três principais níveis de análise nos estudos de relações internacionais. Nós temos o nível de análise do indivíduo, o nível de análise do Estado e o nível de análise do sistema. Esses três principais níveis de análise derivam justamente daquele raciocínio elaborado pelo Kenneth Waltz, quando ele estava pensando e procurando identificar quais são as causas da guerra. O que acontece é que, no nível de análise que o Hans Morgenthau está centrado em dar a resposta sobre a forma como o comportamento dos Estados ocorre nas relações internacionais, ele está predominantemente centrado no que está acontecendo no nível de análise do Estado e não está levando em consideração predominantemente o nível de análise do sistema. Ele está observando que o Estado Nacional se comporta de uma maneira relativamente autônoma, seguindo as leis objetivas e busca maximizar o seu poder, aumentar o seu poder, preservar o seu poder. O que acontece é que ele está desconsiderando, em grande medida, os acontecimentos do sistema internacional. Ele está desconsiderando a forma, o desenho do sistema internacional. E ao ele desconsiderar o desenho do sistema internacional, ele vai predominantemente afirmar que a política externa se pauta de uma maneira independente ao desenho, ao contexto sistêmico, tal como ele está posto. É nesse ponto então, que nós vamos identificar aqui uma cisão metodológica entre aqueles autores que são realistas clássicos, daqueles autores que são realistas estruturais ou neorrealistas. Esses sim vão procurar enfatizar os acontecimentos no nível de análise do sistema internacional e desprestigiar ou diminuir a importância dos acontecimentos no nível decisório da política externa. Eles vão procurar deslocar a sua ênfase analítica aos acontecimentos então que estão ocorrendo no espaço amplo do sistema internacional e desconsiderar, em certa medida, o que está acontecendo entre as suas unidades em interação. É nesse ponto então que nós identificamos essa cisão, e é essa cisão que vai introduzir ou vai reintroduzir o realismo como um estudo um pouco mais moderno de análise das relações internacionais. Esse estudo um pouco mais moderno na análise das relações internacionais vai ser chamado neorrealismo e vai ter no Kenneth Waltz um dos seus autores fundamentais. O Kenneth Waltz, então, ele vai ser esse autor que vai se diferenciar do Hans Morgenthau,
vai ter uma tese fundamental chamada O Homem, o Estado e a Guerra, e vai ter um outro momento no seu pensamento em que ele elabora um livro chamado Teoria de Relações Internacionais. Esse livro, lançado na década de 70, no final da década de 70, ele vai então reinaugurar, reintroduzir o realismo a partir de uma perspectiva mais sofisticada em termos metodológicos para analisar a forma como as relações internacionais ocorrem no nível do sistema internacional. É nesse ponto então que o sistema internacional, esse conceito fundamental, ele vai se configurar e vai ser posicionado dentro de uma perspectiva hierarquicamente superior à perspectiva realista no seu nível de análise. Vamos então identificar quais seriam então os pressupostos teóricos do neorrealismo no estudo das relações internacionais? O primeiro pressuposto teórico do neorrealismo vai se identificar justamente com essa dicotomia entre o que seriam teorias sistêmicas do que seriam teorias reducionistas. É nesse ponto, então, que ao fazer essa diferenciação entre teorias sistêmicas e teorias reducionistas, o Kenneth Waltz está procurando afirmar esse primeiro princípio, essa primeira forma de caracterizar o sistema internacional, que é a partir do seu princípio ordenador. Ou seja, a primeira característica que nós devemos identificar dentro de um sistema é o seu princípio ordenador. E o que seria o seu princípio ordenador? Nós temos um princípio ordenador de natureza hierárquica, que tem certas unidades que são hierarquicamente inferiores às outras e que também são subordinadas a elas, como por exemplo o que acontece entre as Forças Armadas e o Estado brasileiro. Elas são subordinadas ao Estado brasileiro, elas são subordinadas ao chefe do Executivo. Isso é uma relação hierárquica do ponto de vista desse sistema político brasileiro, e uma relação anárquica na ordenação do sistema político internacional significa que não há um Leviatã, não há um ator fundamental que reúna todas as forças armadas dos exércitos no nível mundial. Isso significa então que nós precisamos identificar dois principais princípios ordenadores nas relações internacionais, que é o princípio da hierarquia e o princípio da anarquia. O princípio da hierarquia, ele pode ser identificado no contexto doméstico. O princípio da anarquia, ele pode ser identificado nas relações internacionais. É nesse ponto então que, a partir do princípio da anarquia, nós conseguimos derivar esse raciocínio a partir então do que seriam teorias sistêmicas do que seriam teorias reducionistas. E qual seria a diferença então entre teorias sistêmicas e teorias reducionistas? Enquanto as teorias reducionistas estão procurando explicar o comportamento do sistema a partir da perspectiva dos estados, tal como Hans Morgenthau procurava afirmar, as teorias sistêmicas elas estão procurando analisar o comportamento do sistema a partir do sistema e não só a partir do comportamento das suas unidades. É o sistema, então, o nível de análise predominante do neorrealismo, tal como uma perspectiva teórica de estudo das relações internacionais. Essa perspectiva, então, que vai se diferenciar da perspectiva do realismo clássico, tal como foi elaborada pelo próprio Hans Morgenthau. Nós temos, então, duas outras possibilidades de análise, então, do neorrealismo, dois princípios, duas características gerais do neorrealismo como estudo de relações internacionais. Vamos a ela? Um segundo princípio importante ao analisarmos os pressupostos do neorrealismo de estudo da política internacional, nós temos essa noção de três capacidades que os Estados detêm. Ou seja, os Estados nacionais, eles predominantemente estão pautados em função de três tipos de capacidades. Capacidades militares, capacidades econômicas e capacidades políticas. O que significa afirmar que os Estados passam a demonstrar três tipos de capacidades nas relações internacionais? Significa afirmar que, quando nós observamos o desenho do sistema internacional, o desenho dessa dimensão mais ampla, sistêmica, nós identificamos estados que detêm mais funcionalidades militares, como por exemplo o caso do Estado norte-americano e o Estado russo. Eles são dois estados que têm uma funcionalidade militar do ponto de vista sistêmico extremamente importante. Eles são os principais atores em termos militares nas relações internacionais. Isso significa, então, afirmar que eles têm maiores capacidades militares que demais estados. Nós temos outras capacidades, as capacidades políticas e as capacidades econômicas. Nós temos estados com amplas capacidades econômicas, ainda que com baixas capacidades militares. Nós temos estados com amplas capacidades políticas, ainda que com baixas capacidades militares e baixas capacidades econômicas. Nesse ponto, então, que o Kenneth Waltz vai procurar diferenciar quais seriam as capacidades dos estados e a maneira com que essas capacidades influenciam o desenho do sistema internacional. Essa, então, é o segundo princípio, é a segunda característica central de estudo das relações internacionais, tal como elaborado pelo neorrealismo. Vamos, então, ao próximo princípio de estudo do neorrealismo?
Nós identificamos então esse terceiro princípio, essa terceira caracterização do sistema internacional, que é basicamente a forma do sistema internacional. Reflita um segundinho sobre o que seria a forma do sistema internacional. Muito bem, refletiu? Vamos lá, comigo? Nós temos então essencialmente duas principais formas do sistema internacional. Se nós vamos identificar então o design desse sistema, ele tem basicamente dois tipos. Ou ele é um sistema multipolar, ou ele é um sistema bipolar. Qual a diferença entre um sistema multipolar e um sistema bipolar? Um sistema multipolar, ele leva em consideração mais de dois atores nas relações internacionais. E um sistema bipolar leva em consideração apenas dois atores. Quais seriam as diferenças então estabelecidas entre um sistema bipolar e um sistema multipolar? Dentro de um sistema multipolar, nós temos mais possibilidades dadas para os atores nas suas interações estratégicas. Existem possibilidades de estabelecer coalizões, alianças. Existe uma possibilidade de especialização funcional, ou seja, alguns atores se especializarem em produzir bens, outros atores se especializarem em produzir armamentos. Isso significa então que num sistema multipolar, as coalizões acabam tendo uma influência fundamental nos acontecimentos das relações internacionais. O que ocorre, porém, em sistemas bipolares é que não há essa possibilidade de especialização extremamente intensiva, uma vez que esses dois atores no sistema bipolar, eles estão interagindo de uma maneira completamente competitiva. Então eles precisam se especializar em termos de suas capacidades militares, eles precisam se especializar em termos de suas capacidades políticas e eles precisam se especializar em termos de suas capacidades econômicas. É nesse ponto então que há uma tentativa direta de enfrentamento, de dominação e de maximização da sua influência. Na medida então que um ator A, ele maximiza sua influência, ele automaticamente diminui a influência do ator B. É nesse ponto, então, que num sistema bipolar há uma rivalidade, há uma competitividade já estabelecida entre esses dois atores. Num sistema multipolar, existem possibilidades de coalizões. Isso faz com que a dimensão multipolar ela seja mais diversificada, ela seja mais sofisticada e permita maiores liberdades para os Estados em termos da sua inserção, em termos do seu comportamento, em termos da sua política externa. É nesse ponto, então, que nós identificamos a diferença em teorias sistêmicas, por um lado, e teorias reducionistas por outro. As teorias sistêmicas estão identificando então quais seriam as influências de uma configuração bipolar no comportamento dos Estados nacionais. Quais seriam as influências de uma configuração multipolar na forma como os Estados nacionais estão se comportando. Essa diferença fundamental entre teorias sistêmicas, que estão predominantemente centradas nesse design do sistema internacional, e teorias reducionistas, que estão pensando a preocupação dos Estados nas suas decisões de política externa, isso é a diferença entre realismo clássico e realismo estrutural, tal como procurei diferenciar aqui ao longo da nossa instrumentalização. Bom, vamos então à nossa aplicação de hoje. Eu procurei instrumentalizar vocês a partir dos conceitos gerais do realismo clássico e do realismo estrutural. Agora eu vou procurar aplicar esse conhecimento não na Segunda Guerra Mundial, que já foi a contextualização geral da aula de hoje, mas eu vou aplicar esse conhecimento dentro da Segunda Guerra do Peloponeso, que é um acontecimento histórico importante e que tem uma descrição feita pelo Tucídides como uma perspectiva de análise das relações internacionais inaugural e que inaugura também os estudos de relações internacionais. O meu objetivo, então, ao aplicar a Segunda Guerra do Peloponeso, os insights do realismo estrutural, é justamente para demonstrar que esses insights não se restringem aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, eles extrapolam esse acontecimento, eles permitem ser aplicados em múltiplos contextos históricos, eles permitem uma aplicação muito mais ampla e que extrapola, então, portanto, o contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, esse contexto do século XX. É possível aplicar, sim, as perspectivas e os insights teóricos do neorrealismo e do realismo clássico para além desses conflitos do século XX. Vamos observar então a aplicação comigo? Muito bem. Então, o que acontece é que eu vou procurar analisar então o conflito que se estabelece entre Atenas e Esparta. Esse conflito que se estabelece entre Atenas e Esparta, ele é identificado com a Segunda Guerra do Peloponeso, e essa Segunda Guerra do Peloponeso, ela tinha algumas características. Eu vou, em primeiro lugar, apresentar como que o desenho do sistema internacional estava formado, e a partir desse desenho do sistema internacional, nós vamos conseguir identificar quais eram seus atores-chave, quais eram os sistemas de alianças e como é que os pressupostos, os condicionantes da anarquia formaram os acontecimentos da Segunda Guerra do Peloponeso. Nós temos então nessa Segunda Guerra alguns atores-chave. Quais seriam esses atores-chave?
nós temos, em primeiro lugar, Atenas, e eu vou fazer um desenho de Atenas, como se fosse um círculo, representando um círculo grande, que significa que Atenas detinha as maiores capacidades militares, econômicas e políticas desse sistema. Então aqui está Atenas. E nós temos numa outra dimensão, nós temos Esparta, também com amplas capacidades políticas e econômicas. Atenas de um lado e Esparta do outro lado, que eu vou fazer com outra cor. Tá? Esparta do outro lado, aqui, Esparta. Existia um terceiro autor também nesse sistema, que são os persas, mas eles têm uma contribuição final apenas no desenho desse sistema internacional e no conflito que é a Segunda Guerra do Peloponeso. Eu vou colocar aqui os persas com uma flechinha, porque nós vamos identificar a influência deles no final desse conflito aqui. Persas. Muito bem. Ao observar, então, o desenho do sistema internacional, nós temos outros atores fundamentais que também estabeleciam alianças, seja com Atenas, seja com Esparta. Nós temos os atores que vão estar aliados a Atenas, eu vou desenhar eles aqui em azul. Tá? Então, nós temos Epídamo, nesse ponto aqui. Temos Epídamo. Nós temos Corcira, nesse ponto aqui. Nós temos Potideia, nesse outro ponto aqui. Potideia. Muito bem. Esses, então, eram os 4 atores centrais que estavam aliados, então, a Atenas. Ou seja, esses 3 atores centrais aliados a Atenas, esse ator principal. Do outro lado, nós tínhamos Esparta, essencialmente com uma aliança fundamental, que era Corinto. Corinto. Muito bem, esse era essencialmente o desenho do sistema internacional quando nós identificamos aqui na história antiga. Qual vai ser o acontecimento, então, que vai motivar essa análise, essa aplicação que eu estou fazendo aqui dos insights do neorrealismo? O que acontece é que ocorre em Epídamo uma guerra civil entre, de um lado, democratas e, de outro lado, oligarcas. Vou fazer aqui. Uma guerra civil se estabelece aqui em Epídamo entre, de um lado, democratas, que vão ser identificados com D, e, de outro lado, oligarcas, que nós podemos identificar com O. Muito bem. O que acontece é que esse conflito estabelecido entre democratas e oligarcas vai fazer com que os democratas vão procurar auxílio de Corcira, vão pedir apoio de Corcira, para que Corcira intervenha a favor dos democratas e retire os oligarcas do seu poder. O que acontece é que Corcira vai procurar adotar uma posição neutra nesse momento e não vai apoiar os democratas a entrar nessa guerra civil. Os democratas, não satisfeitos, vão procurar, aí, num segundo momento, apoio de Corinto. E esse sim, aliado de Esparta, vai procurar e vai ter por objetivo auxiliar os democratas a defender, a derrotar os oligarcas. Muito bem, então Corinto apoia os democratas a derrotar os oligarcas. O que acontece é que ao Corcira negar o apoio e Corinto aceitar o apoio, isso desencadeia um conflito direto entre Corcira e Corinto. E esse é o segundo momento desse conflito. Um conflito direto que se estabelece entre Corcira e Corinto. Um enfrentamento direto entre esses dois. Muito bem. Até então, nem Atenas nem Esparta estão interferindo nesse conflito estabelecido em Epídamo, nessa guerra civil estabelecida em Epídamo. O que vai acontecer é que em Potideia, que é esse outro autor, vai ocorrer uma cisão e um grupo vai ficar favorável à intervenção de Corinto em Epídamo. Existe um grupo aqui pró-Corinto, que vai tentar tomar o poder em Potideia e vai procurar apoiar Corinto. Muito bem. Esse grupo, então, é que vai motivar esse momento, extremamente importante nesse conflito, é que vai motivar, então, o engajamento, vai causar preocupação em Atenas. Quando nós observamos, então, quando que Atenas vai passar a se engajar nesse conflito, vai ser exatamente no momento em que ela se vê na possibilidade de perder 3 principais atores aliados
no desenho do sistema internacional. Ela se vê na possibilidade de perder Epídamo, ela se vê na possibilidade de perder Corcira e ela se vê na possibilidade de perder Potidaia. É nesse ponto, então, que Atenas vai procurar se engajar nesse conflito e derrotar essas forças pró-Corinto. É nesse ponto, então, que há, em seguida, um envolvimento direto, aí sim, de Esparta, que passa a engajar nesse conflito. Quando nós observamos, então, o desenho desse sistema internacional, os atores-chave, as decisões estratégicas, tal como foram postas, nós identificamos aqui um modelo específico de aplicação do neorrealismo nos estudos de relações internacionais. Eu procurei, então, apresentar esse modelo simplificado, que demonstra justamente o fato de que, muitas vezes, decisões que estão ocorrendo no nível doméstico, como, por exemplo, o conflito que está acontecendo entre democratas e oligarcas, vai gerar um envolvimento maior, um envolvimento sistêmico de todos os atores, uma vez que esses atores estão preocupados em manter o desenho do sistema internacional. Isso, então, vai diferenciar predominantemente o que seriam teorias sistêmicas do que seriam teorias reducionistas. As teorias sistêmicas, nós podemos identificar aqui, fazendo uma curva maior, elas estão levando em consideração o que está acontecendo, as forças que pressionam esse sistema internacional, que vem de fora. E teorias reducionistas estão essencialmente preocupadas em analisar o que está acontecendo em cada um desses estados. Então, teorias reducionistas vão procurar analisar decisões tomadas pelos democratas com relação aos oligarcas, a decisão predominante de Epídamo, a decisão apenas de Corcira, a decisão apenas de Corinto, a decisão de Potidaia, a decisão individual de Atenas. E não está levando em consideração essa dimensão maior, essa dimensão mais ampla, que é justamente o desenho do sistema internacional. Só então para concluir aqui essa análise, nós temos então no final desse envolvimento direto de Atenas e depois do envolvimento de Esparta, nós temos os persas interferindo nesse conflito, auxiliando financeiramente Esparta a vencer a Segunda Guerra do Peloponeso e encerrar esse conflito tal como foi analisado pelo Tucídides. Muito bem, a partir então dessa aplicação dos princípios do realismo estrutural, eu procurei então familiarizar vocês, exemplificar para vocês uma forma de análise que pode ser adotada não apenas na Segunda Guerra do Peloponeso, mas ela também pode ser adotada em demais conflitos internacionais, em múltiplos conflitos. É nesse ponto, então, que é necessário a gente se instrumentalizar, é necessário nós procurarmos se familiarizar com essa perspectiva analítica do neorrealismo como uma possibilidade de estudo das relações internacionais. Olá, muito bem, na aula de hoje nós analisamos então as múltiplas dimensões do realismo, tanto o realismo clássico quanto o realismo estrutural. Nós contextualizamos o surgimento desse realismo clássico, nós identificamos como é que o realismo clássico ele surge de uma maneira separada, de uma maneira a contradizer, a conflitar, a se opor ao pensamento idealista, tal como foi elaborado pelo Woodrow Wilson. Ele procurou, então, a partir dos seus insights predominantemente centrados no Hans Morgenthau, estudar quais seriam princípios que são completamente diferentes daqueles princípios idealistas, tal como elaborados pelo Woodrow Wilson, e como é que esses princípios do realismo clássico depois são questionados em seguida a partir de certos avanços metodológicos, a partir do desenvolvimento de outros campos dentro da disciplina de teoria de relações internacionais, como é o próprio caso do neoliberalismo, como é o próprio caso, por exemplo, do marxismo, da escola inglesa e outras perspectivas teóricas. Como é que essa perspectiva realista clássica ela tem problemas metodológicos e esses problemas metodológicos fazem com que ela dê um salto e se desenvolva a partir do neorrealismo, tal como o autor Kenneth Waltz, que eu trouxe para vocês, procurou demonstrar. É nesse ponto, então, que nós identificamos essa evolução do realismo clássico em neorrealismo a partir do seu contexto histórico e depois eu procurei, em seguida, aplicar esse conhecimento a partir dos acontecimentos da Segunda Guerra do Peloponeso. A Segunda Guerra do Peloponeso, então, a partir daquele mapazinho, daquele desenhozinho que eu procurei apresentar para vocês, permite, a partir de um modelo simplificado, que nós consigamos fazer rascunhos sobre a forma que o sistema internacional está pautado. Permite que nós consigamos analisar
o sistema internacional a partir dos seus principais atores, quais atores detêm mais capacidades, quais atores detêm menos capacidades militares, quais são as decisões estratégicas tomadas pelos atores em função daquele desenho, em função dos acontecimentos do sistema internacional. Existem então duas possibilidades teóricas, aquelas mais centradas na política externa dos Estados e que levam em consideração e que desconsideram o que está acontecendo no nível sistêmico, e aquelas que incluem o nível sistêmico e identificam pressões exercidas pelo nível sistêmico em relação ao comportamento individual dos Estados, como foi o caso tanto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, como foi o caso também da Segunda Guerra do Peloponeso.